Shalom! Eu terminei o último vídeo que eu fiz sobre a Torá, o assunto era a Torá, dizendo que enquanto os povos não entenderem a vontade de Deus revelada na Torá, Israel deverá viver separado, afastado do contato com civilizações idólatras. Eu estou contando numa série, que eu ainda não sei quantos episódios vão ter, a história do judaísmo para aquelas pessoas que queiram se interessar em conhecer a história do judaísmo por mera curiosidade ou porque queiram se converter ao judaísmo. Como eu já tenho dito, quando uma pessoa quer se converter ao judaísmo, não é somente mudar de religião, é entrar para um povo, assumir uma missão. Então, eu resolvi contar a história do judaísmo para que a pessoa, o candidato, o interessado, saiba em que povo está entrando e qual a missão que ele deverá assumir. Eu não sou professora, eu não sou teóloga, eu sou Tirtz Abreu, convertida ao judaísmo ortodoxo, vivo em Jerusalém. Então, para fazer essa série de vídeos sobre a história do judaísmo, eu estou me baseando neste livro aqui, Breve História do Judaísmo, de um rabino britânico chamado Isidore Epstein. E então, vamos começar. O motivo pelo qual a separação de Israel é necessária está em Êxodo 34, 15 e 16, que diz: para que não faças aliança com o morador da terra, e suceda que quando errarem para com os seus deuses e sacrificarem aos seus deuses, eles te chamem e tu comerás do seu sacrifício. Perceba que o problema de comer com os idólatras é o laço de amizade que se estabelece, como vemos na continuação dessa passagem que diz: e tomarás de suas filhas para teus filhos, e errarão suas filhas para com seus deuses, tuas filhas com os seus deuses, e farão errar os teus filhos com os seus deuses. Esse é o motivo pelo qual o Eterno decidiu que Israel seria um povo separado. Sede santos, porque eu, o Eterno vosso Deus, sou santo. Então, após a espetacular outorga da Torá no Monte Sinai, que nós lemos a partir de Êxodo, capítulo 19, versículo 16, após o pecado do bezerro de ouro, que ali o Eterno quis exterminar o povo judeu e deixar somente Moisés, mas Moshe invocou os méritos dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, então o Eterno resolveu perdoar o povo. E eles tiveram que passar 40 anos no deserto, porque nem eles estavam preparados para entrar em Canaã e nem a terra ainda estava pronta para recebê-las. Primeiro, eles não estavam preparados para entrar em Canaã porque aquela geração tinha uma mentalidade de escravos, sabe? Então precisava de tempo para que nascesse uma outra geração de pessoas que já nasceram livres, sabe? E tivessem já feito as festas, sobretudo a festa de Pêssar, onde a festa onde se celebra a libertação da escravidão. E quanto a terra não está preparada, é porque ali em Canaã viviam eram citadelas, que eram, na verdade, cidades-estados, que eram de reis vassalos ao Egito. Então, eles teriam facilmente se unido para derrotar os hebreus. Então, nem os hebreus e nem a terra de Canaã estavam preparadas para a entrada dos judeus. E também, durante os 40 anos no deserto, os hebreus foram ensinados por Moshe a prática das leis éticas e morais que conduzem à santidade, mas também foram treinados para formar um poderoso exército. Ao final de 40 anos, o reino de Amenhotep II mostrava sinais de declínio e os reis vassalos da terra de Canaã estavam então em rebelião
contra o Egito, o que possibilitou a incursão do exército formado por Josué. Nesse momento da sua história, os filhos de Israel, sim, viviam em santidade, e isso pode ser visto na Parashá Balac, que conta como o rei de Moabe contratou um profeta das nações, Bilam, o nome dele é Balaão, na Bíblia cristã, para amaldiçoar o povo hebreu. Ele não era um judeu, ele não era um hebreu, ele era, como nós chamamos, um profeta das nações, mas ele obedecia a Deus. Então, o rei de Moabe, Balac, queria que o povo judeu fosse amaldiçoado, porque ele tinha muito medo. Ele já sabia do poder militar dos judeus, então, dos hebreus, no caso. A palavra judeu aparece mais tarde. Por enquanto eles são chamados somente de hebreus, e então chamou esse Bilam para amaldiçoar, mas ele não teve sucesso. Ao contrário, as palavras que saíram da boca de Bilam foram de bênçãos, apoiadas na contemplação da santidade dos hebreus. E em Números 23, nos versos 8 e 9, nós lemos a bênção de Bilam, que diz o seguinte: como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como farei enervar a quem o Eterno não enervou? Assim como o cume das rochas o vejo, e como as colinas o contemplo. Eis que é um povo que habita só, e entre as nações não será considerado. É interessante essa profecia, porque ali Bilam não está falando só do que ele estava vendo ali naquele momento, a santidade do povo, mas ele estava vendo no futuro, e entre as nações não será considerado. Na segunda tentativa de amaldiçoar os hebreus, Bilam diz ao rei Balaque, no versículo 21 do mesmo capítulo 23 do livro de Números: não viu o Eterno iniquidade em Jacob, e não viu transgressão em Israel. O Eterno, seu Deus, está com ele, e há júbilo do seu rei nele. Porém, bastou acampar perto de um povo idólatra para os hebreus abandonarem seu estado de santidade e se entregarem à prostituição e à idolatria com as filhas de Moabe, quando acamparam na planície desse povo, em frente à cidade de Jericó, que ficava do outro lado do Jordão. Vê-se que o compromisso dos filhos de Israel com o Eterno era frágil e que eles eram facilmente influenciáveis, e por isso, antes de atravessar o Jordão, o Eterno deu ordem expressa dizendo, isso está em Números 33 e 50. E o Eterno falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, dispersareis todos os moradores da terra de diante de vós e destruireis a todas as imagens de fundição. Exterminareis a todos os seus lugares elevados e os destruireis. Bom, nós vemos no Tanar que não foi bem assim. Josué não tinha a autoridade espiritual que tinha Moisés, Moshe, e nem conseguiu desalojar todos os povos que habitavam em Canaã. E logo após a morte de Josué, seguiu-se um período de anarquia, como nós podemos ver em Juízes, no capítulo 17, no versículo 6, que diz: cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. As tribos federadas não formavam realmente uma nação, mas pequenos clãs que começaram a imitar as práticas dos povos que restaram na terra, como os cultos sensuais de fertilidade e outras práticas degradantes e abomináveis, como sacrifícios humanos, inclusive de crianças. Alguns desses hebreus abandonaram o Eterno e começaram a adorar os Baalim e outras divindades locais. Outros adoravam o Eterno e Baal ao mesmo tempo.
e sendo Deus, o Eterno, uma espécie de Deus nacional, e Baal, um Deus menor que provia a colheita e a vindima. Outros ainda praticaram uma espécie de sincretismo, transferindo para o Eterno os títulos, os atributos e o modo de culto dos deuses locais. Bom, evidentemente não era isso que o Eterno queria para Israel, e o que o Eterno tinha designado para Israel já estava escrito nas tábuas da lei e na Torá. Então, para evitar o desaparecimento de Israel pela assimilação, como aconteceu com tantos outros povos ao longo da história, o Eterno inspirou 12 juízes que se levantaram contra as idolatrias que estavam se instalando na vida dos hebreus. Eu já falei em outro vídeo sobre a autoridade que o Eterno deu aos sábios e a ordem que ele deu a Israel para que lhes obedecesse. Isso está em Deuteronômio, capítulo 17, dos versículos 8 a 11. Os juízes, de fato, conseguiram estancar a crescente influência da idolatria e trazer os hebreus de volta à adoração ao Deus único. No entanto, nem todos os juízes eram figuras nacionais, mas eram apenas líderes tribais. Assim, o culto do Eterno era feito em Shiló, onde estava a Arca da Aliança, mas também em oratórios locais, os chamados lugares altos, que eram altares de pedra onde se faziam os sacrifícios. Esses lugares altos eram construídos mais ou menos no estilo dos lugares de culto dos cananeus, com os quais os hebreus naquela altura já não faziam mais guerra. Então, períodos de paz é sempre um período delicado, né? As pessoas ficam mais relaxadas e começam a procurar distrações, e nesse caso específico foi buscar viver como os cananeus. Mas então surgiu um novo inimigo, que foram os filisteus, que impuseram uma derrota militar estrondosa aos hebreus, inclusive capturaram a Arca da Aliança e destruíram Shiló. Nesse contexto, Samuel, que foi o último dos juízos, ouviu o clamor da população por um rei que travasse suas batalhas, mas também fosse um juiz sobre eles. Samuel tentou resistir porque ele tinha medo que o rei pudesse se tornar um tirano. Sabe? Israel já era uma nação baseada na Torá, profundamente religiosa. O que ele temia é que acabasse virando uma teocracia tirana, como nós vemos, por exemplo, hoje em dia no Irã. Né? Então, ele fez adotar uma constituição que definia e limitava estritamente os direitos e poderes reais. Esta Carta Magna foi por ele registrada num livro que ele pôs diante do Eterno para servir de guia aos futuros reis de Israel, como nós podemos ler no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, no versículo 25, que diz: E Samuel disse ao povo a lei do reino, a qual escreveu num livro e o pôs diante do Eterno. Essa constituição escrita pelos sábios e assinada por Samuel foi considerada, nas palavras do historiador Theodore Robinson, em seu livro Palestine in General History, uma das maiores contribuições jamais feitas ao pensamento político do homem, a teoria verdadeiramente democrática da relação entre o governante e os governados. Já para os sábios judeus, Samuel é considerado o segundo maior legislador do judaísmo depois de Moisés. Então, o primeiro rei de Israel, coroado em cerca de 1021 antes da Era Comum, por consentimento popular, foi Saul, da tribo de Benjamim. Ele libertou os israelitas do jugo dos filisteus e promoveu em grande medida a unidade entre as tribos hebraicas que meio que rivalizavam entre si. Ele foi sucedido por David, que reinou entre cerca de 1012 a 972 antes da Era Comum, com o qual começou a chamada Idade de Ouro de Israel. David consolidou a união
das tribos, iniciada por Shaul, dando um sentido nacional. Também, através de uma série de brilhantes vitórias militares, David estendeu o rei de Israel da Fenícia, que é a atual Tunísia, ao deserto da Arábia, que é um deserto imenso, que se estende do Iêmen até a Jordânia e o Iraque, no leste, né? Do rio Orontes, que corre nos territórios do Líbano, da Síria e da Turquia, no norte, ao Golfo de Aqaba, no sul. Este golfo também é conhecido como Golfo de Eilat, e é um grande golfo na ponta norte do Mar Vermelho, a leste da Península do Sinai, a oeste do território árabe. O seu litoral é dividido entre 4 países: Egito, Israel, Jordânia e Arábia Saudita. Quer dizer, era um reino bem extenso. A mais importante vitória militar de Davi, porém, foi a conquista do último refúgio cananeu, que era a inexpugnável cidade de Jerusalém. Nessa cidadela, Davi estabeleceu a capital e elevou um santuário nacional para abrigar a arca. Essa cidade, Jerusalém, ficava e fica ainda hoje a meio caminho entre as tribos do norte e do sul e atraiu a lealdade e a devoção de todo Israel e rapidamente se tornou o foco nacional e religioso de um povo unido. O culto eterno foi bem estabelecido em todo o país e Davi, então, dedicou-se ao ritual do santuário. Organizou os sacerdotes e os levitas em classes e com eles enriqueceu o serviço, introduzindo elaborada orquestração musical. Ele próprio contribuiu com algumas das obras-primas em salmos e cânticos sagrados, e ele também, por ser consciente da sua própria fraqueza, nomeou mentores ou conselheiros na figura dos profetas Gad e Natã, que não hesitaram em censurar severamente o rei pelos seus pecados e forçá-lo a agir com retidão de acordo com a Torá. A política de centralização política e religiosa de David foi continuada por seu filho e sucessor Shlomo, Salomão, que reinou de cerca de 971 a 931 antes da Era Comum. Salomão construiu um suntuoso templo que devia servir como único oratório, superior a todos os altares domésticos espalhados pelo país, que haviam se tornado legítimos depois da destruição pelos filisteus do santuário de Shiló. Por sua associação com a idolatria, esses altares foram proscritos em todo o país. O reino de Shlomo foi um período de paz sem paralelo na história do povo hebreu. Shlomo empreendeu grandes operações comerciais em escala internacional. Com suas minas de cobre e refinarias, sua frota mercante cruzou os mares para terras distantes e trouxe a Israel as riquezas de nações afastadas. Idêntico a esse processo econômico e material do país foi o processo cultural. A sabedoria e as lendas fantásticas do Oriente chegaram a Israel com o seu ouro, prata, sândalo e pavões, alargando imensamente o horizonte intelectual dos hebreus. As artes, as ciências floresceram e o próprio Shlomo contribuiu com a sua sabedoria, espírito e brilhante dom literário. Nesse período de glória de Israel, muitos habitantes dos países vizinhos quiseram se converter ao judaísmo. Porém, como eram conversões interesseiras, durante o reino de Shlomo, as conversões que sempre foram praticadas, desde Itró, o sogro de Moisés, passando por Ruth e outras, as conversões foram proibidas. Por serem conversões interesseiras e não por amor a Hashem. Naquela época era bom ser israelita. Como hoje em dia, vai ver que a história se repete, né? Quanta gente querendo imigrar para os Estados Unidos, ter o green card, né? E
na Europa. Bom, agora a Europa está decadente, mas também quantas e quantas pessoas querem ter passaporte europeu. Quer dizer, o mundo parece que gira em torno dele mesmo e a história se repetem. Dizem os nossos sábios que na era do Mashiach também haverá muita gente querendo se converter ao judaísmo e também será proibido. Por enquanto não é. No entanto, os muitos casamentos de Shlomo com princesas estrangeiras que tiveram o intuito de firmar alianças de paz acabaram por introduzir a idolatria no reino. A magia e a necromancia começaram a ser praticadas ao lado do culto ao Eterno. E o fim inevitável disso foi a desagregação religiosa, que por sua vez conduziu à desagregação da unidade nacional. Bom, o choque que produziu a desagregação do reino de Shlomo foi provocado por Jeroboão, que reinou de cerca de 931 a 910. Ele era da tribo de Efraim e chefiou uma rebelião que terminou com o estabelecimento do reino de Israel, ou reino de Efraim, mas acabou ficando mais conhecido mesmo como reino de Israel, que compreendia as 10 tribos ao norte de Jerusalém, e somente as tribos de Judá e de Benjamim permaneceram leais à casa de Davi e passaram a constituir o reino de Judá. Então, essa é a história do judaísmo até o fim do seu primeiro período de glória, né? E que nós esperamos que brevemente a glória de Israel será restituída, será devolvida com a vinda do Mashiach. Já deve ter dado para perceber que as lutas, as perseguições, os massacres, tudo isso são instrumentos do Eterno para unir os hebreus em torno da Torá e de Deus, né? Então, nós vamos continuar no próximo vídeo, eu vou continuar contando a história dos hebreus. Então, por hoje, eu digo Shabbat Shalom.